Bom dia, gente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? E nós vamos falar sobre equação. Como nós estamos já estudando expressões algébricas e nós já falamos a ideia daquilo que vem ser uma expressão algébrica, vai ficar bem fácil vocês entenderem a questão de equação. Vocês já perceberam que eu falei que uma expressão algébrica são expressões que contêm letras e números e apresentam as operações aritméticas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Tem expressões algébricas que apresentam uma única operação, mas tem expressão que vai apresentar duas ou até mesmo três. Então, eu colocando essa expressão aqui, ó, essa expressão algébrica aqui, ó, por exemplo, eu coloco ela com duas operações. Essa expressão algébrica aqui, ó. Então eu vou colocar, por exemplo, 2x mais 3. Percebam que isso aqui é uma expressão algébrica, tá? Essa aqui é uma expressão algébrica. Observem que eu estou utilizando letras e números e observem que eu estou utilizando duas operações. Eu estou utilizando uma operação da multiplicação e da adição, ok? Observe que eu estou utilizando da multiplicação e da adição, tá? Então, esse aqui é uma expressão algébrica. Agora, quando eu for falar de equação, o que acontece? O que diferencia uma expressão algébrica para uma equação, professor? É a igualdade. Então, nessa expressão aqui, eu só tenho 2x mais 3. Agora, quando eu for trazer a ideia de uma equação para vocês, a equação ela é uma expressão algébrica, certo? Deixa eu botar dois pontinhos aqui. Ela é uma expressão algébrica, só que com um detalhe. Qual é o detalhe, professor? É que ela é uma expressão, porém com uma igualdade. Então, se eu colocar essa mesma expressão aqui, ó, 2x mais 3 igual a 10. Aqui simplesmente já não é mais uma expressão algébrica. Por quê? Porque agora ela possui uma igualdade, tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Possui uma igualdade. Então a equação ela possui uma igualdade. Então elas são expressões também que possuem letras e números. Possuem, obviamente, um valor desconhecido, né? Que nós já tratamos, que no caso aqui é incógnita, é o x, e ela possui uma igualdade. Então, nesse caso aqui, nós temos uma equação, tá? Nós temos uma equação. Agora, professor, e para resolver essa equação? Porque se nós temos uma letra aqui, essa letra aqui, obviamente, ela está no lugar de um número. Vocês concordam? Esse x aqui, ó, ele tá escondido aqui, mas existe um número por detrás dele. Então, para você resolver uma equação, significa você descobrir a solução, ou seja, um número que você vai substituir no lugar da letra, que vai tornar a tua igualdade verdadeira. Então, eu preciso, para me resolver essa equação, descobrir qual é o número que eu vou colocar aqui no lugar de x, tá? Que eu vou multiplicar por 2, que eu vou somar com 3 e que vai ser igual a quanto, gente? Que vai ser igual a 10. Entenderam? Que vai ser igual a 10. Então, perceba, eu tenho que descobrir que número que é esse, que eu multiplico por 2, que eu somo com 3 e que seja igual a 10. Isso significa resolver uma equação, tá? Aí nós temos que descobrir que número é esse. Que número é esse? Eu posso resolver, por exemplo, algumas equações mentalmente. Eu vou botar aqui mais outro exemplo aqui para vocês, ó. Eu posso resolver uma equação mentalmente. Por exemplo, 3x é igual a 15. Observem só, 3x é igual a 15. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei só uma operação, só uma multiplicação.
Ó, essa aqui eu posso resolver mentalmente. Vocês podem resolver essa equação aqui sem necessariamente escrever, só dizendo um número pela mente de vocês. Ó como é fácil. Como assim, professor? Gente, qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 15? Que número é que é esse? Porque a equação aqui ele está dizendo que é 3 vezes x, porque aqui é uma multiplicação, não se esqueça que a operação aqui é uma multiplicação, é 3 vezes o x, que é igual a 15, ou seja, qual é o número que eu estou multiplicando por 3 que vai ser igual a 15? Esse número só pode ser quanto? Só pode ser 5, ó. Porque quando você multiplica o 5 vezes 3 lá da tabuada, isso aqui vai ser igual a quanto? A 15. Então, logo, o x, ó, ter o x aqui, ó, é igual a quanto, professor? A 5. Então, a solução dessa equação aqui, ó, é igual a 5. Isso significa o quê, professor? Resolver a equação mentalmente. Resolver a equação mentalmente. Inclusive, você já pode até fazer aí a atividade da página 57. Porque é só para resolver uma equação mentalmente. Entendeu? Resolvendo a atividade da página 57, só mentalmente. Professor, é difícil? Vocês não precisam fazer nem cálculo, é só vocês fazerem isso aqui, ó. X é igual a 5. Por exemplo, eu vou resolver aqui a letra A lá, a letra A da página 57. A letra A diz o quê? Ó? Que é x mais 6, que é igual a 11. Olha como dá para resolver isso mentalmente. Não precisa nem fazer cálculo, é só você dizer qual é o valor de x. X vale quanto aqui, professor? Ora, o valor de x, que é o valor desconhecido, eu tenho que somar mais 6, que tem que ser igual a quanto? A 11. Eu pergunto para vocês, qual é o número que eu vou somar com 6 que seja igual a 11? Aí, para isso, vocês precisam da tabuada, né? Não somente da multiplicação, mas da divisão, da adição e da subtração. Porque aqui tá claro, gente, eu estou somando um número mais 6 que é igual a 11. Que número é esse? X é igual a 5 também, ó. Pronto, ó. Não precisa nem fazer o cálculo. Cálculo nós vamos fazer mais tarde para outras equações que são mais complicadas. Aí eu vou ensinar vocês como resolver. Entenderam? Então, observem o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó, o x é igual a 5. Por que 5, professor? Gente, porque 5 mais 6 é igual a 11. Entenderam? Se vocês pegarem 5 mais 6, tem que ser igual a 11. Logo, o x vale quanto? Vale 5. A letra B também é interessante, ó. Tá dizendo que é y mais 7 igual a 6. Qual é o número que eu vou somar com 7 que seja igual a 6? Professor, mas é menor. Pois é, mas esse número aqui não é só natural, pode ser um número fracionário, pode ser um número decimal, até um número negativo. E nesse caso aqui, gente, é negativo, ó. O y vai ser menos 1. Por que menos 1, professor? Porque se tu tem menos 1 mais 7, sinais diferentes, o que eu faço com sinais diferentes? Vamos lá? Conserva o sinal do maior número e subtrai. Quem é o maior número? O 7. Qual é o sinal dele? Mais. Então, mais tá aqui, ó. Tá? E eu vou fazer o que depois? Subtrair. 7 tira 1. Fica quanto? 6. Então, por isso que eu já sei, já de cabeça, que y é igual a menos 1. Entenderam? Então, vocês resolvendo essas questões aí da página 57, dá para resolver de cabeça. Agora é o seguinte, nem todas as equações dá para resolver mentalmente. Nem todas as equações a gente resolve elas mentalmente, certo? Nós vamos dar um pulo aqui da página 57 para a página, a partir da página 52 em diante, certo? Que nós vamos falar acerca da propriedade da igualdade, certo? Então, observe que nem todas as equações dá para resolver o que, professor? Mentalmente, certo? Não dá para resolver mentalmente. Então, observem essa questão da propriedade da igualdade. Eu tenho aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma igualdade, certo? Observem o seguinte aqui, ó, isso aqui eu tô resumindo para vocês de maneira mais clara possível, que eu possa colocar para vocês entenderem, absorverem esse assunto, certo? Então prestem muito atenção naquilo que eu vou falar. Então aqui eu tenho essa igualdade. Antes da igualdade, ó, a partir de agora nós vamos chamar de primeiro membro.
primeiro membro. Gente, isso aqui vocês vão levar para a vida de vocês, certo? Antes da igualdade, vocês vão chamar, tudo que vier antes da igualdade, vocês vão chamar de quê? De primeiro membro, certo? Porque uma igualdade significa um valor que vem antes e que vem depois, não é isso? Então, tudo que vem antes da igualdade, a gente vai chamar de primeiro membro. E tudo que vier depois da igualdade, nós vamos chamar de segundo membro. Observem o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, professor, tudo que vier antes da igualdade eu chamo de primeiro membro, tudo que vier depois da igualdade eu vou chamar de segundo membro. Entenderam? Então, fica fácil para a gente resolver isso daqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma equação só para vocês dizerem quem é primeiro e quem é segundo membro. Então, por exemplo, colocando aqui, ó, 2x mais 4 é igual a 10. Observem o seguinte, quem é o primeiro membro? Ó, a igualdade está aqui, ó. Se eu perguntar para vocês, gente, quem é o primeiro membro dessa minha equação aqui, ó? Professor, o seu primeiro membro é 2x mais 4. Quem é o meu segundo membro, professor? Professor, seu segundo membro é 10. Pois bem, está certo, correto. Meu primeiro membro é 2x mais 4 e meu segundo membro é 10. Então, observem que essas questões eu vou precisar para quando a gente for resolver equações mais difíceis, entendeu? Eu vou precisar dessas coisas para vocês resolverem uma equação até mesmo do primeiro grau, né? Porque no sétimo ano a gente estuda a equação do primeiro grau. Eu vou colocar aqui, ó, o princípio da balança. Professor, que princípio é esse? Esse princípio aqui da balança é o princípio que a gente resolve as equações do primeiro grau. Depois eu vou explicar uma regra prática que é o que a gente utiliza. O princípio da balança é o seguinte, vamos supor, gente, ó, que eu tenho aqui uma balança e que eu tenho aqui, ó, dois pratos, certo? Eu tenho esse prato e eu tenho esse outro prato aqui, ó, observem só. O princípio da balança diz o seguinte, o que você fizer no primeiro prato, você tem que fazer no segundo prato. O que você tem que fazer no segundo prato, você tem que fazer aonde? No primeiro prato. Basicamente, o princípio da balança é esse. Então, por exemplo, se eu tiver uma laranja bem aqui, ó, se eu tiver uma laranja bem aqui, eu tenho que também ter uma laranja aqui, ó. Por quê, professor? Porque se eu não tiver uma laranja aqui, obviamente que a balança ela vai ser desequilibrada, não é isso? Ela vai estar desequilibrada. Então, se eu colocar uma laranja no primeiro prato, eu preciso colocar uma laranja no segundo prato. Se eu tirar essa laranja aqui do segundo prato, eu preciso tirar essa laranja do segundo prato. Então, entendam bem. O princípio ele também diz o seguinte, que se você multiplicar, por exemplo, essa laranja aqui por 2, ó, eu tenho que multiplicar essa outra laranja aqui por quanto? Por 2, entendeu? É o seguinte, o que você fizer nesse prato, você tem que fazer nesse aqui. Se você dividir essa laranja aqui por 4, ó, você também tem que dividir lá do outro prato também por 4. Se você somar mais 3, você também tem que somar no primeiro prato mais 3. Ó. Percebe que eu somei no segundo prato agora, você também tem que fazer no primeiro. Então, resumidamente, é isso. Tudo que fizer no primeiro prato tem que fazer. Só que esse primeiro prato aqui, ó, a gente vai dizer que é o primeiro membro. E esse segundo prato aqui, a gente vai dizer que é o segundo membro. Ou seja, percebam que através da laranja eu estou usando as operações multiplicação, divisão e adição. Multiplicação, divisão e adição. Então, resumidamente, professor, ainda não entendi. De maneira bem resumida, ele está dizendo o seguinte, se você multiplicar no primeiro membro, tu tem que multiplicar no segundo. Se você dividir no primeiro membro, tu tem que dividir no segundo. Se você, por exemplo, adicionar no segundo membro, tu também tem que adicionar no segundo. E é interessante que sempre é a mesma quantidade. Anotem isso daí, sempre é a mesma quantidade. Por exemplo, ó, eu estou multiplicando por quanto? Qual é a quantidade que eu estou multiplicando aqui no primeiro prato que corresponde ao primeiro membro? Ah, professor, o senhor está multiplicando por 2. Pois bem. Então, logo, eu tenho que, quando multiplicar no segundo prato, que é o segundo membro, tu tem que multiplicar por 2,
certo? Professor, se eu adicionar aqui por 3, você também tem que adicionar aqui por 3. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para a gente resolver logo. Ó, eu coloquei aqui, ó, 2x mais 4 é igual a 10, ó. Ó, certo? Perceba que eu quero descobrir o valor de x. Então, como que eu vou saber? Para você descobrir o valor de x, você tem que deixar o x isolado no primeiro membro. Ó. O x ele precisa ficar só. Como assim, professor? Sozinho. Ele não precisa ficar com nenhum número. Ou seja, a gente tem que desaparecer com esse 4 aqui e desaparecer com esse 2. Porque se você eliminar o 4, ó, e você eliminar o 2, o x ele vai ficar sozinho. Observe o seguinte aqui, ó. Eliminando o 4 e eliminando o 2, o x fica só. Entenderam? Então, meu objetivo, gente, não esqueçam isso. Meu objetivo é isolar o x. Anotem isso daí. Meu objetivo na equação é isolar o x. Ok. Anotaram? Beleza. Então, entra o seguinte. Professor, agora como que eu vou isolar? Aí que nós vamos aplicar esse princípio aqui da balança aqui, ó. Nós vamos aplicar agora o princípio da balança que eu acabei de falar para vocês nessa equação. Ou seja, para me isolar o 4 aqui, ó, eu tenho que subtrair 4 para poder o 4 ser eliminado, ser simétrico, não é isso? É verdade, professor. Então, olha só. Agora, eu tirando esse 4 daqui, tu também tem que fazer o que aqui no segundo membro? Tem que tirar 4. Então, observa o seguinte, eu vou pegar 2x mais 4 menos 4 é igual a 10 e menos 4. Perceba que eu estou tirando 4 aqui, ó, e estou tirando 4 daqui, ó. Quando eu tiro o 4 aqui do primeiro membro, aqui elimina, só fica 2x, ó. O 4 já desaparece. E quando tu tirar 4 aqui do segundo membro, ó, tu tem 10, tira 4, fica 6, ó. Ó a tua equação, como que já fica. Entenderam? Tirei 4 daqui, eu estou subtraindo de 4. O princípio da balança diz o quê? Tu também tem que subtrair 4 do segundo membro. Essa é a maneira matematicamente que se resolve uma equação. Professor, mas ficou o 2, o que que eu vou fazer? Pois é, esse 2 aqui, ele está fazendo o quê, gente? Ó, o 2, ele está multiplicando. Eu pergunto para vocês, qual é a operação inversa da multiplicação? Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Pois é. Então, eu vou dividir os dois membros por quanto? Por 2. Se eu quero eliminar o 2, tu tem que dividir por 2. Então, eu vou dividir esse primeiro membro e vou dividir aqui, ó. Ora, quando tu divide 2x por 2, ó, tu corta o 2, ó. Sobrou quem? Professor, sobrou agora só o x, como a gente queria, ok. E tu tem que dividir aqui também, ó. Se der para dividir, divide. Se não, tu pode deixar em forma fracionária. Mas nesse caso aqui, dá para dividir. Então, 6 dividido por 2 dá quanto? Ó? 3. Olha aí, ó. Então, a resposta, a raiz dessa equação aqui, ó, x é igual a 3. Então, se tu substituir aqui 3, ó, vamos lá, ó. 2 vezes 3 mais 4 vai ser quanto? 10. Porque 2 vezes 3 aqui, ó, é 6. 6 mais 4 é 10. Entenderam? Perceba que como não é difícil. Então, a solução dessa equação aqui, ó, nós falamos que vale quanto? 3. Resolvendo pelo princípio da balança. Ou seja, você tira de um prato, você também tem que tirar do outro. Você acrescenta no prato, você também tem que acrescentar no outro. Só que esses pratos a gente vai dizer, o primeiro prato a gente diz que é primeiro membro e o segundo prato a gente diz que é segundo membro. Entenderam? Você está multiplicando o primeiro membro por 4, tu tem que multiplicar o segundo membro por 4. Tu tá dividindo o primeiro membro, no caso aqui, por 2, ó. Tu tem que dividir o segundo membro por 2. Beleza? Então, é assim que se resolve. Eu não vou deixar ainda nenhuma página, porque ainda a gente vai pegar outras páginas aqui pra gente resolver. Tá bom? Então, bons estudos. Assistem essa aula. Qualquer dúvida, eu estou por aqui.